Bom dia, gente. Tudo bem? Beleza? Ótimo! Ótima semana a todos aí, hein? Iniciando os trabalhos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de repassar para vocês, apesar de ser segunda-feira, dia 11, os meus cumprimentos a todas as mães de vocês. Eu desejo a todas muita saúde, muita paz, felicidades mil, ok? E que Deus as abençoe sempre, porque ser mãe não deve ser fácil não, hein? Você tem que segurar o rojão de muita gente aí, né? Ou melhor, de todo mundo, né? De muita gente, não, de todo mundo, tá? Então envie as minhas felicitações a todas, ok? Um grande abraço a vocês aí. Então vamos começar. Nós estamos no módulo 8, página 208. Como nós havíamos visto a parte de teoria, eu vou dar uma rebuscada e vou entrar nos exercícios, tá? Para que a gente possa adiantar isso daí. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu falei, aula passada, a gente falou do diagrama de Pauling. Para que a gente possa trabalhar com distribuição eletrônica, é necessário que tenhamos sempre em mãos. Claro que tem pessoas que têm facilidade de memorizar, guardou lá o diagrama. Vocês vão ver que isso é igual andar de bicicleta. Depois que você aprendeu, acabou. Você não esquece mais, tá? Mas o diagrama é necessário porque ele é fundamento de química, tá bom? Com o diagrama eu faço a distribuição eletrônica, eu sei o comportamento dos elétrons, tá? Então o diagrama é justamente para a gente mais ou menos posicionar esse elétron na eletrosfera do átomo. Esses números em azuis aqui indicam os subníveis 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5P, 5D e 5F, 6S, 6P, 6D, 7S e 7P. 1S está próximo do núcleo, pouca energia. O 7P, mais distante do núcleo, muito mais. Então, ele tem maior energia. Ele é o 7P, o subnível 7P é o mais energético, e o 1S é o menos energético, se a gente for fazer uma comparação. Para isso, o que nós fizemos? Nós fizemos esse mesmo diagrama, esse caminho da distribuição aqui, indicando que o 1S é o mesmo. Ó. 1S, depois vem 2S, olha lá, 1S, 2S, 2P, olha lá, 2P e assim sucessivamente. Ó. Vai e volta, vai e volta. Tá? Então, 1S é menos energético e o 7P, que é esse daqui, é o mais energético. Eu coloquei num box aqui porque fica fácil para você visualizar. Então, tem muita gente que prefere fazer assim. O ideal é fazer o diagrama, né? O ideal é fazer o diagrama, tá? E aqui a gente colocou o número máximo de elétrons que existe que cada subnível suporta. Se eu colocar mais que isso, que esses valores aqui, o elétron vai ficar impedido de entrar. Tá? Por exemplo, subnível S, no máximo 2. No máximo 2. 1 eu posso colocar, 3 eu não posso. O P é a mesma coisa, no máximo 6. O D 10 e o F 14. Se a gente for analisar, varia de 4 em 4. A 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, 14. Tá? Então, com o número máximo de elétrons e com a distribuição dos subníveis, porque se você pegar aqui, ó, um S2 é a camada K, aqui é a camada Q, a última camada aqui. Então ele tem 7S2 e 7P6, 2 mais 6, 8. Então a última camada tem 8 elétrons. Se a gente for analisar, é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Se eu somar a quantidade de elétrons, darão 118 elétrons. Um átomo eletricamente neutro tem 118 elétrons e 118 prótons. Tá? Então, mais ou menos por aí.
Agora, a gente, utilizando depois aqueles conceitos de subníveis, nós iremos trabalhar com essa ferramenta aqui. Iremos aplicar nesse exercício. Esse exercício é um exercício muito bacana da Universidade São Francisco de São Paulo e que ele traz a seguinte informação. Qual o número atômico, que é o Z, e o número de massa, que é o A, então ele quer as duas coisas, hein? Ele quer o número atômico, veja bem, ó, o número atômico, o número de Z, e o número de massa do elemento cujo número de nêutrons é 20. E a distribuição no estado fundamental é 4 argônio, entre parênteses, 4s1. Isso daqui a gente chama de cerne. Depois eu vou explicar ali para você o que é cerne, tá? E o argônio tem 18, tem número atômico 18, ou seja, o argônio tem 18 elétrons e 18 prótons. Então ele quer o número atômico e o número de massa. E ele deu para nós o número de nêutrons. Correto? Tudo bem? Então, passando adiante. A resolução ficaria assim. O cerne é o seguinte. O argônio, como ele é 18, ele é essa parte azul aqui. Então, você escreve, a distribuição dele é essa azul. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Se eu somar os elétrons, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Isso daqui é do argônio. Então, por que ele coloca entre colchete? Para dizer que você já tem os 18 elétrons ali. Aí você só complementa com 1 para dar 19. Porque ele falou 4 é argônio e 4s1. Então, você somando, né, ele diz que tem o quê? Tem 20 nêutrons. E lá embaixo ele diz, a distribuição eletrônica no estado fundamental é isso daqui. 4s1. Então, se você analisar, ó, se eu somar, dá 18, mais 1, 19. O número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, é 19. Se eu tenho 19 elétrons, eu tenho 19 prótons. Pronto, já achei. Então, não há necessidade de fazer toda essa parte azul, porque você já tem 18 elétrons do argônio. Todas as vezes que você coloca entre colchete um gás nobre, a gente diz cerne, tá? Cerne. Tá bom? Vocês vão ver lá nos conceitos depois. Tá? A hora que se vocês forem estudar, vocês vão ver aí. Então, cerne seria o quê? Seria esse gás nobre já estável. Ele vai colocar o número, por exemplo, se ele der o outro gás nobre, se você tiver com a tabela periódica aí do lado, por exemplo, ele dá aí o criptônio, que está abaixo do argônio, é 36, tá? E aí ele dá, por exemplo, o estrôncio, que é 38, ou dá o ítrio, que é 39. Até 36 eu tenho a distribuição. Depois você só complementa com os elétrons que faltam. Pronto, você já tem o número de elétrons. E se eu tenho o número de elétrons, eu tenho o número de prótons, porque um átomo é eletricamente neutro. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Aí ele pede a massa. Qual seria a massa aí? A massa seria isso, ó. Se eu tenho 20 nêutrons e eu tenho 19 prótons, porque eu tenho 19 elétrons, a massa será 39. Ok? Então, o número de massa, só para quem não esqueceu, é o número de prótons mais o número de nêutrons. O número de nêutrons ele deu no exercício. Ele falou que tem 20 nêutrons. Ele não deu o número de prótons, mas o número de prótons é fácil. Se um átomo tem 19 elétrons, ele tem 19 prótons, desde que ele não seja íon. Ele é um átomo eletricamente neutro, ou seja, possui a mesma quantidade de elétrons e prótons. Beleza? Tá aí. Então, a resposta seria 19, né? Primeiro eu acho. Olha lá. Esse 18 aqui é do argônio. Aí ele complementa com 4s1, vai dar 19. Então, se eu tenho 19 elétrons, eu tenho 19 prótons.
tá? Tá aí, ó. Tudo bem? Beleza? Passando para o próximo. Questão da Universidade Federal de Lavras. Eu tenho 5 partículas, A, B, C, D no estado fundamental. O que é o estado fundamental? A mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, não perdeu e nem ganhou. Aí ele pede o que é correto afirmar. Então vamos lá. O átomo que tem mais elétrons na última camada eletrônica é o D. Vamos ver. Última camada aqui tem 2 elétrons do A. A última camada do B tem 5 elétrons. 3 mais 2, 5. A última camada do C tem 7 elétrons. 2s2, 2p5. 7 elétrons. Do D, eu tenho 8. 2s2 e 2p6. E a terceira aqui, a última, 3s2. Então a partícula E tem 2 elétrons. Então a partícula que tem mais elétrons na camada eletrônica, na última camada eletrônica, que é a camada de valência, é a D. Essa daqui. Então, por enquanto, está dando resposta A. Depois a B. O átomo C apresenta 3 camadas eletrônicas ocupadas. O C apresenta 3 camadas eletrônicas ocupadas? Não, apresenta 2. Um S e a 2P. Então, a B não pode ser. A C. O átomo A tem o mesmo número de camadas eletrônicas que o átomo E. Então, o átomo A tem o mesmo número de camadas que o átomo E. O átomo A tem 2 camadas, a primeira e a segunda. O átomo E tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. Então, é falsa. A D, o átomo B tem 3 elétrons na última camada eletrônica. O átomo B tem 3 elétrons na última camada. Não, gente, a última camada, ele tem 3s2 e 3p3. Se eu somar, ele tem 5 elétrons, porque isso daqui é uma camada só. Isso daqui, esse número que vem à frente, indica o número da camada, indica a camada, é o número quântico principal, tá? Então, eles estão na mesma camada, então não pode ser. Então, a C também está incorreta, tá? Aí a gente vai na D. O átomo B tem 3 elétrons na última camada eletrônica. O átomo B tem 3 elétrons na última camada eletrônica. Bom, vamos ver. Ele tem 3 elétrons na última camada eletrônica, o B. Ele tem 5 elétrons. 5 elétrons. Então não pode ser. Tá? Olha lá. O átomo B tem 5 elétrons. Ó. O átomo, esse número que vem em cima aqui, né? Tá certo? Aí, o átomo AE tem suas 2 últimas camadas eletrônicas completas. Então, cuidado com isso daqui, suas 2 últimas camadas eletrônicas completas. O A e o E, tá? A e E. Então, aqui falta o 2p6. E o E, ele tem 3s2, 3p6, 3d10. Está faltando o P e o D. Então, é falso. A verdadeira seria a alternativa A. A resolução ficaria assim, ó. Eu fiz a resolução. Por que que deu a A? Olha lá. Então, daria A e eu justifiquei por que que deu a A. Tá? Então, aqui saiu meio emendado porque no PowerPoint não dá para fazer, não coloquei o índice aqui, então ficou junto. Então, aqui é 2s2, tá? E aqui é 2p6, aqui é 3s2. Ok? Beleza. Agora, a gente vai para a terceira questão.
muito bem elaborada. É uma questão que fala do cerne, né? O argônio, vocês sabem que é 18. Então, a distribuição aqui é até 18. Depois você soma 9. Aqui 18, soma 9. Aqui 18, soma 2, soma 6 e soma 1. Aqui é 18, soma 2, soma 7. 18, soma 2 e soma 7. Aí ele fala o seguinte. O cobalto é um metal de coloração prata acinzentada, usado principalmente em ligas com ferro. O aço alnico, uma liga de ferro, alumínio, níquel e cobalto, é utilizado para construir ímãs ou magnetos permanentes, como os usados em alto-falante. Aquele ímã escuro de alto-falante, vocês conhecem, é feito de aço alnico aí, tá? Precisamos de cobalto em nossa alimentação, em nossa dieta, pois ele é um componente da vitamina B12. Sabendo que o número atômico do cobalto é 27, a sua configuração eletrônica será, então, você faz 18 e continua até 27. Tudo bem? Ficaria assim, ó. Eu fiz. Então, presta atenção no que eu vou falar aqui. Que ele colocou entre colchete lá, tá? Então, o 27, isso daqui, o argônio, vamos começar com o argônio primeiro. O argônio tem essa distribuição. Isso daqui ele colocou entre colchete lá. Quando ele coloca entre colchete, significa que você já tem esse 18 em vermelho aqui. Então, aqui eu tenho 18 elétrons, que é 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Já existem 18 elétrons aqui. Tá? Já estão contidos no argônio 18 elétrons. E depois você tem que continuar para dar 27. Então, a gente continuando para dar 27, a gente segue o diagrama de Pauling. Tá? Isso aqui não é colocado a esmo não, hein, gente? Tem que seguir o diagrama. Por isso que eu pedi que vocês utilizassem a tabela periódica e deixassem do lado aí o diagrama, ou copiassem o diagrama, deixassem o diagrama do lado. Tá? Então, seguindo o diagrama, você vai colocar 4S2, vai dar 20, e 3D7, que é 27. Então, isso daqui foi acrescido. Então, isso daqui é a distribuição do cobalto. Então, o cobalto vai aumentar 4S2 e 3D7. Todas as vezes que um gás nobre aparece entre colchete, a gente diz cerne. A palavra cerne quer dizer que já você conhece a distribuição do argônio. Aí, a distribuição do argônio é essa vermelha. Tá? Aí é só você completar com essa preta aqui dos elementos que ele pede. Então, se ele pedir, por exemplo, no elemento 20, é só colocar 4S2 aqui. Tá? Se ele pedir, por exemplo, de outro elemento, 30, por exemplo, você vai acrescentando até chegar ao 30. Então, aqui você já tem 18. Aí é só se você continuar. Tá? Então, eu dei a alternativa D. Foi a alternativa D. Observe aí que vai dar a alternativa D. Tá? E eu coloquei uma observação que é cerne. É uma representação, o cerne, que é o gás nobre, utilizada para simplificar a distribuição eletrônica. Toda vez que você encontrar um colchete com um gás nobre, você pega o número atômico do gás nobre, você já sabe quantos prótons tem, aí é só continuar para completar o que falta, tá? Então isso é cerne, beleza? Maiores dúvidas nós estaremos no Meet aí. Eu estarei com vocês aí ao vivo e nós iremos retirar todas essas dúvidas de vocês, tá? Caso as tenha. Muitas vezes o aluno tira de boa aí e não tem dúvida nenhuma, mas não vá se acanhar, né? Porque normalmente a gente fica acanhado quando nós estamos ao vivo. Tem que perguntar, tá bom? Não vamos deixar dúvidas. Valeu? Um abraço aí.